Questão 29, item 32. A área do triângulo ABC é igual a 15,16 unidades de área. 15,16 avos unidades de área. Então, ele deu para a gente dois pontos no gráfico, que é o B e C, que são raízes, e deu para a gente também o ponto A. O ponto A é o intercepto, que eu tenho que calcular. No item 8 a gente já tinha calculado, então vamos fazer rapidinho. Eu tenho termo independente, que é o intercepto, que é o ponto A. Se eu tiver que calcular ele pela forma desenvolvida, é o P aplicado em zero. Como todos os termos têm x, eu vou zerar todos. Então vai sobrar só o último. Então, quando eu tiver o polinômio na forma desenvolvida, ele está expresso já. O meu termo independente vai ser esse último termo aqui. Então, zerei tudo, vai me sobrar o quê? O último termo, P de 0, 3/4. Quando eu estiver na forma fatorada, é a mesma coisa. Aplico zero no polinômio. Aplico o zero em todos os valores de x. Só que aí eu vou ter que fazer conta. 0 mais 1, 0 mais 1 meio, 0 menos 1, 0 menos 3 meio. Quando eu calculo todos esses binômios, eu vou ter fatores. Esses fatores eu vou ter que multiplicar para dar o meu produto. O meu produto vai ser o quê? 3/4. O mesmo termo independente, tanto para o polinômio na forma desenvolvida, quanto para o polinômio na forma fatorada. Então, a gente já sabia calcular o termo independente. Então, aqui eu tenho o triângulo ABC, A, que é o intercepto, B, que é a raiz, e C, que é a raiz. Tem um triângulo. A gente sabe o quê? Que o meu intercepto é um ponto A de coordenadas x igual a 0, y igual a 3/4. Meu ponto B é uma raiz que tem coordenadas x igual a 3 meio e y igual a 0. E C é outra raiz de coordenadas x igual a menos 1 e y igual a 0. Com essas coordenadas definidas dos três vértices do triângulo, eu consigo calcular a área. A área do triângulo é a largura da base vezes o tamanho da altura, comprimento da altura. Base vezes altura sobre 2. Para a largura, eu vou usar a coordenada x, x do B e x do C, e para a altura eu vou usar a coordenada y do A, e no caso seria y da origem. Por quê? Porque tanto B quanto C, eles estão sobre o eixo do x. Então, a coordenada aqui de y seria 0, certo? Aí só fazer conta. Eu vou pegar o triângulo, a fórmula do triângulo, pego os valores de x do B, x do C, y do A e 0, substituo, faço as contas. Eu vou chegar que a área do triângulo, usando essa fórmula da base vezes a altura, vai dar 15,16 avos. Posso fazer de outro jeito? Posso. Eu posso dividir o triângulo em duas partes, calcular a área do primeiro triângulo e a área do segundo triângulo, e depois eu somo. Dá para fazer isso? Dá. Aí eu vou considerar um triângulo A, origem e C, e A, origem e B. Calculo dois separados. Então, vamos lá. A fórmula é a mesma. O A, o B e o C, já temos os vértices. Vamos lá, calculo o triângulo 1. Eu vou usar o quê? O x do C e o x da origem. Y do A e Y da origem. Desenvolvo. Área do triângulo 1, 3/8. Vou para a área do triângulo 2. X do B e x da origem. Y do A e Y da origem. Desenvolvi a área do triângulo 2, 9/16. Quero saber a área do triângulo total. A área total do triângulo vai ser a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Substituo 3/8 e 9/16. Faço o MMC, a área total é igual a 15/16. Então, às vezes, pode ser conveniente calcular o triângulo como se fosse dois triângulos separados. Ou uma terceira forma, que geralmente ela é mais interessante para fazer nas questões da UFSC, que é usando determinante com os vértices do triângulo. Então, eu tenho os vértices de A, de B e de C. Aí eu tenho que fazer a fórmula da área do triângulo usando determinante essa. É a metade do módulo do determinante. E como é que é o determinante? O determinante, eu vou botar os coordenadas, o x e o y do A, x e y do B, x e o y do C, e repito o x e o y do A. E eu vou multiplicar no sentido da diagonal principal e depois no sentido da diagonal secundária. Igual o cálculo de determinante de matrizes. Então, vamos lá. 0 vezes 0 dá 0.
3 meio vezes 0 vai dar 0. Menos 1 vezes 3 quartos vai dar menos 1 vezes 3 quartos, dá menos 3 quartos. Ou seja, eu tenho dois termos que zeraram. Agora vamos fazer na diagonal secundária. 0 vezes 0, aliás, 3 meios vezes 3 quartos, 3 meios vezes 3 quartos vai dar 9 oitavos. Menos 1 vezes 0 vai dar 0, e 0 vezes 0 vai dar 0. Ou seja, na diagonal secundária, eu só vou ter um termo que não zerou, que é o 3 vezes 3, que dá 9, 4 vezes 2, 8. Então, vai dar 9 oitavos. Então, eu vou pegar os termos, somar os termos dos produtos da diagonal principal, menos a soma dos produtos da diagonal secundária. Então, eu vou ter todo esse em azul, primeiro parêntese, deu menos 3 quartos. Todo esse valor em amarelo deu 9 oitavos. Menos 3 quartos menos 9 oitavos vai dar quanto? Vai dar, faço o MMC, vai dar menos 15 oitavos. Aí agora sim, eu tenho um determinante que é menos 15 oitavos. Vamos aplicar na fórmula. A área do triângulo vai ser 1 meio vezes módulo de, porque a área é sempre positiva, então módulo de menos 15 sobre 8. Módulo de menos 15 sobre 8 vai dar mais 15 sobre 8. Multiplica numerador com numerador, vai dar numerador com numerador, 1 vezes 15 dá 15, denominador com denominador, 2 vezes 8, 16. Então, também por determinante, a área desse triângulo deu 15 16 avos. Então, item 32, a área do triângulo ABC é igual a 15 16 unidades de área. Eu gosto de usar mais a fórmula do determinante justamente porque, como as coordenadas dos pontos A, B e C, como eles estão sobre o eixo, ou vai ser 0 o x, quando for o intercepto, ou vai ser 0 o y, quando forem raízes. Aí, na hora que eu tiver que multiplicar aqui na diagonal principal ou na diagonal secundária, aí eu vou zerar muitos termos. Então, é menos conta para ter que somar e subtrair. Na hora da prova, pode ser que a gente ganhe alguns minutos assim. Então, gabarito da questão 29 é igual a 34.